Bem-vindos ao Crônicas do Rafa. Hoje temos mais um quadro do Pede na Veia. Senhores, hoje temos a nossa segunda aula de análise combinatória. Lembrando que são 3. A nossa primeira aula foi análise combinatória sem fórmulas. A segunda aula, análise combinatória com fórmulas. A terceira aula será exercícios. Então aguarde a aula de exercícios para praticarmos os conceitos que vamos passar hoje, beleza? Olha só, revise o vídeo anterior. Não assista esse vídeo sem ver o anterior. Assista a análise combinatória número 1, cujo link está aqui na descrição. Vamos ao vídeo! Agora que você já revisou a aula anterior, a gente está pronto para a nossa aula de análise combinatória parte 2, onde a gente fala sobre o quê? Análise combinatória com fórmulas. Na nossa primeira aula, vimos análises combinatórias sem fórmula. Então agora vamos ver com fórmulas. Tudo bem? Várias provas pedem que a gente saiba usar as fórmulas. A gente tem poucas formas, 3 formas. A forma da permutação, da combinação e do arranjo. Essas são as 3 fórmulas básicas que estão no nosso conteúdo de análise combinatória em praticamente todos os vestibulares, tá? Então, vamos ver isso aqui. Vamos ver separadamente. Lembrando anteriormente que permutação. Permutar é o quê? Permutar é trocar de posição. Então, os problemas, galera, que a gente tiver de troca de posição, olha a dislexia que eu não consegui escrever e falar ao mesmo tempo. Os problemas que a gente tiver troca de posição, eles vão ser com permutação. Lembra da dica anterior que eu também te falei que permutação está ligado com fatorial? Exatamente. Então, ó, permutação está ligado com troca de posição e fatorial ao mesmo tempo. A fórmula da permutação de n elementos é n fatorial. Então, pensa só o seguinte, um exemplo. Se eu tenho 3 elementos, ó, um exemplo. Temos as letras. Eu quero saber de quantas maneiras podemos trocar de posição as letras A, B e C. Claro que você pode testar aí, sem menor problema, da seguinte maneira. Ah, pode ser A, B e C. Pode ser A, C, B. Pode ser BAC, pode ser BCA, pode ser CAB, CBA. Nossa, tô perigoso na análise combinatória. Olha, temos 6 possibilidades. Você concorda comigo que essas são as únicas 6 possibilidades para isso? Então, ó, isso é uma permutação de 3 elementos. Permutação de 3 elementos pela fórmula é quanto? 3 fatorial. E 3 fatorial, lembrando da aula anterior, que o fatorial é como se fosse uma multiplicação descendo até o 1, tudo bem? Decrescente 3, 2, 1. Galera, então, quanto que vale isso aqui? Fala para mim, fala para mim. Vale 6, beleza? Então, de quantas maneiras podemos trocar de posição as letras A, B e C? Podemos trocar de posição de 3 fatorial maneiras. Galera, é só isso. Se você quer ver mais exemplos, volta na aula anterior, tá? Lá eu falo para você como usar. Lembra de ver a aula anterior. Galera, olha só, temos agora o arranjo. O arranjo a gente vai escolher alguns entre vários, tudo bem? Ah, Rafael, como assim? Vou te dar um exemplo que é clássico de arranjo, beleza? Olha só, na permutação já vimos que está ligado com o fatorial. O arranjo é uma fórmula que vai envolver uma fração de fatoriais, tudo bem? Arranjo de m escolhe n é m fatorial dividido por m menos n fatorial, tudo bem? É importante esse parênteses aqui, porque é essa diferença, o resultado dessa diferença que tem fatorial aqui, beleza? Lembrando que de m eu escolho n. Então, o m é o total que você tem, tá? Vou colocar entre aspas que esse total, na verdade, pode ser só uma parte ali, que a gente vai ver num exemplo. Esse n é o que a gente escolhe, tudo bem?
Lembrando que no vídeo anterior, o segundo exemplo que eu dei foi justamente um exemplo de arranjo. Então, arranjo de m escolho n é m fatorial dividido por m menos n fatorial. Vamos a um exemplo? Senhores, temos um exemplo de arranjo. Um exemplo que eu gosto muito de arranjo é sobre um pódio. Porque no pódio temos duas características. Temos alguns competidores, sei lá, Abelardo, Benício, Carlota e Dário, beleza? Disputando esse pódio aqui, tudo bem? Ó, seguinte, temos 4 pessoas e somente 3 lugares. Ó, 4 pessoas, 3 lugares. Ah, isso aqui não é uma permutação. Por que não é uma permutação, galera? Permutar é só trocar de posição. Aqui, ó, de 4 eu escolho 3. De 4 eu escolho 3. Porque eu preciso escolher alguém para o primeiro, para o segundo e para o terceiro lugar. Então, isso vai ser arranjo, D4, escolhe 3. A pergunta é, por que é arranjo? Tudo bem? Olha só, porque temos um problema onde a ordem das pessoas importa. Tudo bem? Então, no arranjo, a ordem importa. Galera, guarda isso o seguinte, só vai ter um caso aonde não importa. Então, todos os outros casos importa a ordem, tá? Então, vamos deixar o seguinte, permutação é trocar de posição. Importa a ordem que as letras estão colocadas? Importa, massa. Arranjo é o exemplo do pódio. Guarde o exemplo, porque com esse exemplo você pode comparar os outros exemplos com esse aqui, tudo bem? Então, ó, o exemplo do arranjo é o seguinte, de 4 pessoas eu escolho 3. Claro, poderia ser Abelardo, Benício e Dário. Mas eu poderia organizar isso diferente, poderia ser o Benício que ganhou a competição. É claro que se o Benício ganhou e botou o Abelardo na frente, vai sair o fight, cara, vai sair porrada. Porque a ordem aqui importa. Arranjo de 4 escolhe 3. Como é que é a fórmula mesmo? É o número de cima fatorial, de cima menos o número de baixo fatorial. Então isso vai ser 4 fatorial dividido por quanto? 4 menos 3 é 1 fatorial. 4 fatorial é 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E 1 fatorial é 1. Tudo bem? 4 vezes 3 é 12, vezes 2, vezes 2, isso! 24 vezes 1, 24. Então temos 24 maneiras de organizar este pódio, beleza? A ordem importa no arranjo. Senhores, vamos para a combinação. A combinação é o único que a ordem não importa, tudo bem? Eu gosto de guardar que na combinação a ordem não importa não. Na combinação a ordem não importa não. Na combinação a ordem não importa não. Gente, repete, 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 uma hora entra, beleza? Os exercícios de combinação são basicamente exercícios de formar equipes, de formar coisas que a ordem das pessoas não importa. Se você tem a Carlota, o Benício e o Dário para formar uma equipe, se você mudar eles de ordem, é a mesma equipe. Então, não faz diferença a gente mudar a ordem desses carinhas. Ó, combinação, lembra, em cima é o total de M coisas. Eu escolho N coisas. Então, de M coisas, escolhemos N. Olha, observe que essa parte da fórmula é justamente muito parecida com o arranjo que a gente acabou de ver, beleza? O que tem na fórmula a mais é esse N fatorial aqui embaixo. Então surge, ó, de cima fatorial, de baixo fatorial, de cima menos o de baixo fatorial. Galera, tem que decorar essa fórmula aqui, beleza? Não tem jeito, tem que decorar. Ah, professor, mas eu quero fazer sem fórmula. Eu não gosto de fórmula. Então você assiste a aula anterior, que na aula anterior a gente fez a análise combinatória completamente sem fórmula. Galera, um exemplo básico de combinação é formar equipes, tá? Então eu quero formar uma dupla utilizando essas 3 pessoas.
o Abelardo, essas três não, duas dessas três pessoas. Vamos... Um exemplo básico Galera, um exemplo de combinação é o exemplo de equipes. Eu quero formar uma dupla, né? Utilizando pessoas, algumas dessas três pessoas, né? Duas dessas três pessoas, para ser exato. Beleza? Então, digamos que temos o Abelardo, o Benício e a Carlota. E eu quero formar uma dupla. Quantas duplas podemos formar com essas três pessoas, utilizando duas dessas três pessoas? Ah, Rafael, tá foda! Galera, se é equipe, é combinação. Combinação tem quantas pessoas no total? 3. Para formar uma dupla, você escolhe quanto, gente? Dupla de 2, tá? Pelo amor de Deus, não vem com aquelas coisas de colégio que, pode fazer de 3. Senhores, dupla, 2 pessoas. Escolhemos 2. São quantas pessoas no total? 3. De 3, escolhemos 2. Qual é a fórmula? De cima fatorial, dividido de baixo fatorial, de cima menos o de baixo fatorial. Beleza. Vamos fazer o seguinte, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Legal. 2 fatorial é 2 vezes 1. Gente, 3 menos 2 dá 1. Então vai dar vezes 1 fatorial aqui, ó. Gente, 1 fatorial é 1. Beleza? Isso aqui vai dar quanto? 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Dividido por 2, que é 3. Rafael, podia fazer assim, ó. Cancela, dá 3 direto, soma rápido. Claro, pode ser. Beleza? Você pode fazer um sair cortando tudo, dar uma, sei lá, de Fruit Ninja aí e matar tudo isso aí. Beleza? Senhores, então, exemplo de combinação é basicamente formação de equipes. Vamos fazer mais outro? Imagina que vamos formar agora um trio. Vamos mudar. Eu quero formar um trio. Vai ter quantas pessoas? Os mesmos. Vamos colocar 4 pessoas. Abelardo, pode ser, Benício, Carlota, Dário. Vamos botar mais 4 carinhas. Então, olha só, combinação. Tem quantos no total? À disposição pra gente, no TOT aqui, temos 4 pessoas. A gente quer formar um trio. Um trio tem quantas pessoas? 3 pessoas. Então, combinação de 4 escolhe 3. De cima, fatorial. De baixo, fatorial. De cima menos o de baixo, fatorial. Tudo bem? 4 fatorial é quanto, gente? Olha, aqui vem um macete da aula anterior. Veja a aula anterior. 4 vezes 3 fatorial. Gente, é uma maneira de escrever o 4 fatorial. O fatorial é uma reticência da multiplicação. É 4 vezes 3 fatorial. O 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou sacando que tem um 3 fatorial embaixo. 4 menos 3 fatorial é 1 fatorial. Olha. Cancela. 1 fatorial é 1, tá? Então vai dar 4 dividido por 1, que é 1. Rafael, não. Eu gosto do método corno, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que é 3 vezes 2 vezes 1, 1 fatorial é 1. Daí eu vou lá, ó. Então vai dar 4 dividido por 1, que é 4. Olha, de fato, é 4, não é 1, né? E nem parece professor de matemática, hein, tio? Galera, foi mal. Olha só. 4 dividido por 1, 4, tá? Então aqui eu sugiro que você faça desta maneira aqui, que você trabalhe as expansões, como você pegar o 4 fatorial e quebrar isso. Assista a aula anterior de análise combinatória, porque aqui, ó, você economiza tempo. A gente que quer passar em medicina, precisamos de tempo. Sugestão. Rafael, isso aqui não demora nada. Cara, vamos aprender a fazer assim. Eu te garanto que vai te ajudar muito, 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 muito na hora que você for fazer a prova, beleza? Porque a partir desses 3 exemplos, vamos lá, revisão dessas 3 coisas que vimos. O que vimos aí? Momento, revisando. Vimos permutação, combinação e arranjo. Legal. O primeiro foi a permutação.
Permutar é trocar de posição. Galera, quando a gente está trocando coisas de posição, importa a ordem? A ordem importa. Legal. Então, fatorial, ó, Pn é permutação de n coisas. Gente, a gente tem 3 coisas e eu quero trocar de posição as 3 coisas. Não é igual o exemplo anterior que a gente tem que escolher um número menor de coisas, beleza? Aqui, por isso que só tem um coeficiente. Eu tenho 3 carinhas e quero saber quantas são as maneiras de trocar de posição esses 3 carinhas. Permutação, a ordem importa. Arranjo. Arranjo, a ordem importa ou não importa? A ordem importa. Galera, via de regra, essas técnicas, a ordem importa. Por quê? Qual é o exemplo básico de arranjo que a gente tem que colocar na cabeça? O arranjo é para escolher algumas coisas, alguns entre vários. Em cima o total, embaixo o que a gente escolhe. Guarda essa formulinha. O exemplo básico de arranjo é um pódium, porque no pódium a ordem importa e a gente escolhe alguns, no caso 3, por exemplo, de vários, de 4, tudo bem? Então o arranjo é meio que uma permutação turbinada, beleza? Porque na permutação a gente tem 3 carinhas e usa os 3, a gente está mexendo com os 3, beleza? Aqui a gente está pegando D4 e escolhe 3. A ordem importa aqui? Importa. Exemplo do pódio é arranjo. Exemplo do pódio é arranjo. Guarda isso aí. Combinação. O único que a ordem não importa. O único que a ordem não importa e, em geral, é para formar equipes. Galera, quando você estiver fazendo o seu problema, você vai ter que analisar. Se eu pegar esses elementos que eu estou juntando ou escolhendo, se eu mudá-los de posição, a ordem, digamos, muda a característica muda a característica dessa parada, entendeu? Se você está com uma equipe, tem 2 pessoas e mudou de posição, não muda a característica da equipe. Se você tem uma palavra, beleza, e muda 2 letras de posição, existe a possibilidade de mudar a palavra, tá bom? Se você pegar a palavra, botar NA e AN, vai ser diferente, beleza? Então, se a gente muda esses caras de posição, faz diferença. Então, a ordem importa. Beleza. Se a ordem importa, temos 2 possibilidades. Ou é um problema de permutação, ou é um problema de arranjo. Rafael, como é que eu vou saber que é permutação ou arranjo? Beleza. O arranjo, a gente escolhe alguns em vários. Ah, Rafael, e na permutação? Na permutação a gente usa tudo. Ou seja, a gente usa todos os elementos que a gente está trabalhando. Beleza? Se eu quero fazer permutação de 2 elementos, seria permutação de 2 elementos, que é 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Beleza? Então, trocar esses 2 elementos de posição, só temos 2 possibilidades, NA ou AN. Beleza? Estamos usando todas as letras. Na combinação, gente, a ordem não importa e é usado para formar equipes. Lembrando que a fórmula da combinação, ela surge um n fatorial aqui embaixo. Essa fórmula é a mesma do arranjo, só que com n fatorial acompanhando. O exemplo básico é formação de equipes. No caso, uma dupla, temos 3 pessoas à disposição e quero formar duplas. Combinação de 3 pessoas, escolho 2. 3 fatorial, 2 fatorial, 3 menos 2 fatorial. Fazemos as nossas contas, as nossas mágicas aqui. 6 dividido por 2 dá 3, beleza? Olha só, temos mais um outro exemplo que fizemos do trio. Temos 4 pessoas e eu quero escolher 3. De 4, escolho 3. 4 fatorial, 3 fatorial. Agora, de cima menos o de baixo, fatorial. Fazemos as nossas mágicas, pá, dá 4. Tudo bem? Então, vamos lá. Na combinação, a ordem não importa, não. Na permutação, importa?
Importa. No arranjo importa? Importa. Na combinação importa? Não. No arranjo? Sim. Na permutação? Sim. No arranjo? Sim. No arranjo? Sim. Na combinação? Não. Beleza? Guarda isso e na nossa próxima aula a gente vai fazer exercícios. Senhores, massa! Vimos a análise combinatória agora. Então, no próximo vídeo, o que a gente vai fazer? Vamos exercitar esses conceitos que aprendemos hoje. Se curtiu, dê o joinha. Se inscreva no nosso canal para poder receber as nossas novidades. Temos vídeos semanais, pelo menos um por semana. E tem semana que eu tô postando 2. Se liga aí que vão vir entrevistas muito legais com pessoas muito fodas para poder falar aí com a gente, beleza? Grande beijo!